Vasco, o Vasco fez história. 6-0 no Santos. Vamos começar com essa goleada impressionante. Coutinho de maestro, mandando no jogo, fez 2. E o Vasco atropelou o Santos com o Neymar e tudo. Um show! Amasso! Estádio do São Paulo. Pro Vasco, um palco de conquistas. Vasco da Gama, campeão brasileiro de 1989. Boas lembranças, resultados memoráveis. Bora pro jogo que hoje o Santos vai atropelar o Vasco! Come on, kids! Recorde de público no estádio do ano. Mais de 50 mil pessoas. E nem era jogo do São Paulo, né? Neymar e Coutinho, capitães dos dois times e amigos de seleção brasileira, desde a base, se reencontraram. Daqui a pouquinho a gente mostra mais desse encontro e do que o Neymar falou pro Coutinho que fez todo mundo dar risada. Porque hoje a gente tem que falar do que aconteceu no campo de futebol. Aos vascaínos, ó, vitória Vascão. Com 16 segundos, Hugo Moura levantou a perna na altura da cabeça do Tiquinho Soares. Pediram vermelho, mas ficou no amarelo. O Santos tentava pressionar. Numa jogada com cara de gol histórico, foi o Vasco que saiu na frente. Paulo Henrique para Nuno Moreira. Nuno cruzou na cabeça de Lucas Piton. Gol! Piton! O lateral que é garçom e volta a ser artilheiro em 2025. Vascaínos saudosistas fizeram questão de lembrar o gol do Sorato na final do Brasileirão de 1989. Até que é parecidinho mesmo. Agora, teve polêmica também. O Santos reclama que a bola saiu no início da jogada. O Mike ficou pedindo lateral. O Rayan passou e valeu. Ou não valeu? Valeu! Valeu o gol do Vasco! Vamos pro jogo! O juiz chegou a marcar um pênalti pro Santos no Guilherme, mas o atacante estava impedido. E foi do Guilherme também a melhor chance do Santos no início do segundo tempo, aos 2 minutos, sozinho. Cara a cara, bateu pra fora do gol! De fora da área, Barreal acertou a trave. E aí, é aquilo, né? Fica errando muito gol, vai tomar. E aí veio uma avalanche. Gol! 7 do segundo tempo, cruzamento do Piton. David, golaço! Que golaço do DVD! No estilo karateca. Ya! Ya! A partida recomeçou. 8 minutos. O Santos sai mal, bola cruzada pro David. Brazão pegou, largou o Nuno pro Coutinho. Passe muito inteligente do Nuno pro Coutinho. Vasco 3-0 antes dos 10 do segundo tempo. E aos 10, mais uma chance do Rayan. No chute, a bola desviou no braço do Souza. Enquanto o árbitro esperava pela decisão do VAR, a torcida do Santos homenageava o Pelé. Coitado do Pelé, porque foi pênalti pro Vasco. E gol do Rayan. Gol! 4-0. Eu não falei antes, foi uma avalanche. Pois é, 16 minutos e o Vasco colocou o Santos na roda. Coutinho de cara pro Brazão. Só cavou. Golaço. Golaço! Um show! Amasso! Atropelamento Cruz Maltino! 5-0. E o Tietê ainda fez o sexto. Parecidinho com o quinto, né? Tietê saiu, cavou de novo! Gol!
Vasco 6-0. 5 gols no intervalo de 16 minutos. Uma parte da torcida do Santos não quis nem ver mais. Virou de costas pro campo. O Mita Rodrigues ainda quase fez o 7º. Aos vascaínos, ó, vitória Vascão. A maior vitória do Vasco no Brasileirão desde 2001. O Vasco, como se disse, é um gigante, é o gigante da colina. Hoje o time fez jus ao hino, sua imensa torcida é bem feliz. Como o hino fala, cantar de coração, a gente jogou de coração. E que sorte tá trazendo o Morumbi ao Vasco, hein? Dos 25 gols marcados pelo time no Brasileirão, 9 foram no estádio do São Paulo. Das 5 vitórias no campeonato, 2 foram lá. O estádio de São Paulo já tá virando a segunda casa do Vasco. É verdade, estão trazendo sorte. Vamos ver se vai ter mais jogos aqui pra gente. Fica a dica aí, Pedrinho. Se não tem São Januário, muda o jogo pra lá. E ao meu querido amigo Supla... Bora pro jogo que hoje o Santos vai atropelar o Vasco! Certamente será chamado a partir de hoje de Mick Jagger brasileiro. Feio Supla, né? Ó, ainda hoje tem mais Vasco no Globo Esporte. A gente ficou de olho no Neymar e no Coutinho. Sorrisão de um, choro do outro. Que domingo para você, vascaíno, para você, vascaína. Uma curiosidade para você agora. Em 2010, Coutinho também fez 2 gols numa goleada do Vasco, 6-0, com aquela vitória contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. E também foram os 2 primeiros gols dele como profissional. Então tá certo. Quer goleada? Chama o Coutinho. Tá combinado já. E o Vasco, hein? Goleou o Santos, jogo comandado por Felipe Coutinho, noite mágica para ele. Agora pro Neymar, péssimo. As duas faces de um jogo histórico. Neymar chora aos prantos no colo de Fernando Diniz. Felipe Coutinho é só sorriso. Neymar e Coutinho, protagonistas, capitães. Vai logo, cara! Perdeu, vai. Amigos. O clima amistoso ficou só nisso mesmo. Com a bola rolando, Neymar ficou irritado, frustrado. Viu de pertinho a humilhação. Nuno pro Coutinho! Coutinho cavou o golaço! E o Neymar só levando a bola pro meio. Alguém tinha que dar a saída, né? No fim, caiu no choro. A pior derrota da carreira dele. Nunca tinha tomado um 6-0. Até ontem. Choro de raiva, de tudo. Infelizmente, eu não consegui ajudar de todas as formas. Enfim, a gente foi uma merda mesmo. Isso é que é a realidade. Se o Neymar tá triste, paciência, né? Porque o vascaíno tá feliz da vida. Verdade é que 50 mil pessoas vieram aqui ver o Neymar e estão vendo o Coutinho. 6-0. 2 do Felipe Coutinho. Melhor jogo dele desde que voltou pro Vasco. Uma partida pra guardar na memória. Não, essa vitória não é. No jogo não era eu contra ele. No jogo era o Vasco contra o Santos. Duas equipes gigantescas, né, do futebol. Bonita a humildade do Coutinho, né? Mas deixa isso pra ele, que hoje a soberba tá autorizada pra você, torcedor, torcedora do Vascão. Isso aí, hoje não tem humildade não. Vai rolando aí os gols do Vasco. Vai botar. Não sei se vai dar tempo pros 6, né? Tô indo pra Bangu, hein? Mas tenho certeza que muita gente gostou dessa vitória, Isabelle Benito, do Vasco. Mas muita gente. Muita. Por que, Benito? Muita gente. Ah, deixa pra lá, eu vou ser cancelado por uma parte. Não, por uma outra parte. não. E ó, sabia que lá no Plim Plim... O Neymar chorou, gente. Posso falar uma coisa? Ah, pô. Sabia que lá no Plim Plim, Veni, essa semana, fizeram uma matéria com torcedores do Vasco colocando o nome do Neymar na camisa do Vasco. Tu viu isso? Não vi, Aconteceu. Felizmente eu não vi. Escolhi o garoto, o garoto era maluco. Mas olha Felizmente aqui, eu não vi. acabou que se você parar pra pensar,
A gente já vai falar de tudo que aconteceu nesse jogo, vamos chamar o VT. Eu vou dar minha opinião sobre esse choro do Neymar, que eu vou dizer, vocês sabem, eu sempre falo aqui nesse programa, eu adoro o Neymar, vocês sabem, eu adoro o futebol do Neymar, eu acho que ele é o nosso grande cara, assim, falando em potencial de talento nos nossos últimos 15 anos aí no futebol brasileiro. Enfim, ele volta pro seu time de coração e tudo mais. E chora porque realmente foi uma goleada histórica. Isso entra para a história do futebol, do confronto entre dois times gigantes, que é o Vasco e o Santos. Então, de alguma forma, esses torcedores estavam com a razão, porque em algum momento o Vasco entrou na história do Neymar. Errei ou acertei? De novo. É isso. De novo. Você lembra não que ele não quis falar com a TV? Porque o Dedé botou ele no bolso? 4x0 esse jogo. Verdade. Lá em Muito 2011. bem. Talvez o presidente Marcelo não deve saber dessa parte da história. Não sabe ele. Mas vamos fazer o seguinte, ô Alex, gostou aí da pescaria do Vascão? O Murumbis virou baile, o Vasco atropela o Santos, que esse chocolate é um negócio de repetir, já viu? Acontece. Come, aí quer mais, não sei, vai ver que foi esse negócio que deu a caixa vem com 6. É porque não pode falar o nome, né? Porque é aquele que repete. Não é. O Santos foi uma goleada histórica, hein? O Vasco saiu da zona, meu amigo? Saiu. Que coisa boa, menina. Nosso amigo tá super feliz hoje, duplamente. Muito bem. E você que tá aí, o Vascaíno tá comemorando igual um jogo. Foi histórico, é legal, deixa o Vascaíno comemorar, gente. O povo tem que ser feliz. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o VT. Na volta aí a gente vai comentar sério ou não, hein? Sério vai ser difícil hoje. No primeiro tempo, Neymar até tentou chamar para si o protagonismo, mas o Vasco do técnico Fernando Diniz abriu o placar logo aos 18 minutos. Lançamento de Nuno Moreira e Lucas Piton de cabeça mandou para a rede, 1-0. O VAR foi acionado para avaliar o início da jogada com David, que carregou a bola rente à linha lateral, dando a sensação de que tinha saído. Mas o VAR considerou que a bola não saiu e confirmou o gol. No segundo tempo, pressão do Santos no Vasco. Barreal chutou e bola na trave do goleiro Léo Jardim. Mais à tarde no Morumbi estava para baile na barreira. Baile esse que não teve fim. Aos 7 minutos, cruzamento de Lucas Piton e David ampliou, 2-0. 1 minuto e meio depois, no rebote do goleiro Brazão, Felipe Coutinho fez o terceiro. Ryan de pênalti marcou o quarto. E para quem acha que 4-0 já é o suficiente, tudo pode piorar. Aos 16 minutos de cavadinha, mais um dele, do iluminado Felipe Coutinho, 5-0. E ainda teve tempo para Tietê encobrir o goleiro e fechar a tampa, 6-0. Um massacre com direito a protesto da torcida santista e o técnico Kleber Xavier demitido. A goleada marca a maior derrota sofrida por Neymar em sua carreira, que saiu em lágrimas de campo e foi consolado por Diniz. Tristeza para uns, alívio para outros. Com o resultado, o Vasco foi a 19 pontos, conseguiu sair do Z4 e está agora a 2 pontos do mesmo Santos. Pô, sabe aquela cavadinha do Coutinho e do Tietê? Eu só queria ontem ela lá no meu estádio. Segundo o Casimiro, é a campanha do agasalho. Por quê? Cobriu o Gabriel Brazão. Ô, Lucas Pedrosa! Vem cá, esse placar não foi nem um pouco mentiroso, hein? 0. O Vasco dominou. 0. Teve umas oportunidades ali o Santos no início, mas o Vasco dominou a partida. E eu quero que você me fale os elementos que transformaram esse jogo numa goleada. Porque não foi sorte, foi competência. E quais foram os grandes elementos para essa goleada, Lucas Pedrosa? Eu gosto de ver ele assim, Venê, feliz. Com esse sorriso. Faz bem, Quanto tempo que a gente não via nosso amigo assim? Muito tempo. Vai, Pedrosa! Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta ao cara da informação. Venê, qual é o número da camisa do Lucas Piton? 6. Obrigado. Deixa eu continuar agora. Eu confesso que eu não sabia. Mas pra você fazer essa brincadeira, 6. É isso aí. Ô, Pedrosa, qual foi o número do gol que o Tietê marcou? 6. Tá bom, pode falar, Pedrosa. Vamos lá.
Cara, é até difícil falar, vou até tirar minha vara aqui. Oi? Segura minha vara aí, velho. Vai lá ele, pô. Larga aí, cara. Segura minha vara aí. Joga aí, pô. Relaxa. Segura a vara do Coutinho aí, maluco, pô. Ai, gente, quinta séria demais, gente. Vamos lá. Vai, Pedrosa. Vamos lá, é o seguinte. Cara, uma frase que eu coloquei ontem e vou repetir aqui. Foi a melhor atuação do Vasco nos últimos 10 anos. Não é exagero. Eu falo isso sem medo de errar. Se você quiser ser um pouco mais criterioso, dá até para pensar da época que o Vasco estava bem, lá em 2011, 2012, que o Vasco tinha grandes atuações com aquele time estreladíssimo. Que foi campeão 11 com a Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil. 12 chegou a brigar pelo Brasileiro, a Libertadores ali no início. Isso aí, era um timaço realmente. Eu não lembro de outra atuação tão acachapante quanto essa com a camisa do Vasco na última década. E a gente tem que atrelar tudo isso ao trabalho do Fernando Diniz. Isso é indiscutível. Por quê? Ontem, ele estava sem o artilheiro Verratti. E ele optou por colocar o David na vaga do Verratti, sendo que não como um centroavante. O Verratti é um cara que foi muito importante para o Vasco da Gama e é muito importante. Mas ontem o time funcionou de uma forma ofensiva mais móvel e funcionou melhor. Tanto é que o placar traduz isso. Eu acho que o campo fala. Mas as pessoas não podem se limitar a achar que a mudança no Vasco da Gama tem a ver só com a saída do Verratti. Poucas pessoas vão ignorar, e muitas pessoas vão ignorar, na verdade, o fato de que o Jair atuou como primeiro volante e o Vasco teve uma saída de bola muito mais qualificada. O que fez com que o Tietê, por exemplo, não tivesse uma sobrecarga na função, o que fez com que o Coutinho, que até voltava para buscar a bola, mas estivesse mais perto do gol também, e até por isso ele conseguiu fazer 2 gols, ele conseguiu participar das jogadas ofensivas do Vasco da Gama, e, obviamente, o crescimento de jogadores que, já vem jogando há muito tempo muito bem, e o Lucas Piton, que está voltando à sua boa fase. Nas últimas 3 partidas, o Lucas Piton participou de gols com a camisa do Vasco em todas. E isso, obviamente, tem a ver com o sistema ofensivo do Vasco da Gama. Paulo Henrique e o Lucas Piton muito bem, fizeram partidas de almanaque. O Paulo Henrique, principalmente defensivamente, com o Neymar no bolso dele. Hugo Moura, no primeiro minuto de jogo, no começo do jogo, quase botou tudo a perder. Mentira! Porque aquela entrada dele é temerária, aquela entrada dele, se o juiz quisesse ser um pouco mais rigoroso, ele poderia ter sido rigoroso e expulsado o Hugo Moura. Graças a Deus isso não aconteceu. E ele conseguiu ser importante também na saída de bola. Lucas Freitas fez uma excelente partida. Do meio pra frente, Fernanda, eu fico até com medo de falar quem foi o melhor. Porque todo mundo jogou muito bem. O Nuno Moreira foi espetacular, um jogador inteligentíssimo que eu já elogio aqui há muito tempo. O Felipe Coutinho, tem muita gente que gosta de cortar aqui nesse programa quando eu falei que o Felipe Coutinho pós-Neymar é o maior talento que o Brasil já produziu. E eu vou repetir aqui pra você, pode cortar agora. O Felipe Coutinho é o maior talento produzido pós-Neymar no futebol brasileiro. Isso é indiscutível. Você pode falar da questão física, você pode falar que ele não foi o que você imaginava que ele fosse. Em questão de talento, eu não tenho dúvida do que eu tô falando. E ontem ele fez uma partida brilhante, do jeito que ele já tinha feito contra o São Paulo, e eu espero que ele repita mais partidas assim. A partir do momento que você tem, na minha visão, o melhor jogador sub-20 do Brasil, que é o Ryan, e o David jogando de forma móvel, o Vasco conseguiu a todo momento penetrar na defesa do Santos e conseguir tirar o desencaixe dessa defesa, que, para ser muito sincero, é uma defesa muito fraca. O Santos ontem entrou com um time kamikaze. O Santos ontem entrou com um time que não marcava praticamente. E o Vasco se aproveita disso, com o belíssimo trabalho de construção e jogo com bola do Fernando Diniz, mas eu não posso deixar de destacar aqui que no início do segundo tempo, a defesa do Vasco falhou de novo. E quase que o Santos empata o jogo. O Santos teve uma oportunidade numa bola na trave do Barreal e cara a cara com o Guilherme que ele perdeu o gol. Se eles empatam ali, o jogo seria outro. Então o Vasco continua tendo defeitos, Fernanda. O 6-0 não pode mascarar o que o Vasco da Gama ainda precisa melhorar, que é o setor defensivo, que a diretoria precisa entregar reforços e, obviamente, o treinamento do Vasco sem a bola. O Vasco ainda é um time frágil sem a bola, vulnerável. Mas hoje eu não estou aqui para ficar criticando o Vasco, não. Hoje eu estou aqui para dar moral pelo 6-0, pela recuperação da confiança e tomara que essa vitória seja uma retomada necessária para um Vasco que ainda está muito longe de ter uma temporada decente. Está muito longe de ter uma temporada que a gente espera do Vasco da Gama. Mas ontem, como eu até escrevi, o Vasco foi Vasco da Gama. O Vasco deu orgulho ao torcedor. Orgulho que há muito tempo a gente não via. Então, comemore, aproveite, bote seu filho para ir para a escola com a camisa do Vasco, sua filha para ir para a escola com a camisa do Vasco, zoa todo mundo no trabalho. Hoje é dia de comemorar. E se alguém tá te xoxando aí, irmão, manda pro... É isso mesmo. E a retomada, ela aconteceu, ela vai dar uma pausa, ela vai retomar no dia 12 de setembro. Pós-Copa do Brasil? Ou, não sei, é dia depois da Copa do Brasil? O Vasco joga quarta. Contra o Juventude. Jogo adiado. Vem aqui. Vamos falar do Fernando Diniz? Ele falou sobre a boa atuação do Felipe Coutinho. Eu quero escutar o Diniz e eu vou falar um troço aqui com o Vene. Cadê?
A importância do Coutinho para a gente, ela é muito decisiva, ela é muito positiva. Ele é um jogador que é o cara que todo mundo gosta de estar perto. Dos craques que eu trabalhei, provavelmente ele é um dos mais humildes, que é um cara que ele é comprometido com o trabalho, com as coisas táticas e com as coisas físicas. Olha só, Venê, o Pedrosa falou, eu não tô aqui para hoje... O Vasco tem erros? Tem coisa a melhorar? Sim. Mas também tem qualidades que foram resgatadas. Primeiro que uma partida com o Coutinho sendo o Felipe Coutinho. E ele é um fora de série. Quando você tem um fora de série jogando o que ele joga, se sentindo à vontade, com o suporte tático necessário, que eu acho que foi isso que o Diniz fez ontem para deixar o Coutinho bem à vontade, isso é importante. E o Piton ressurgindo de uma fase não tão boa, mas o Piton que sempre foi um cara muito regular, o Vini Casagrande. É muito cedo para dizer que o Piton de fato vai voltar a ser aquele velho, bom Piton que a gente conheceu com a camisa do Vasco da Gama. Mas como vocês já mencionaram aí, pode ser uma retomada. Eu acho que a boa notícia do Vasco da Gama, além dessa linda goleada com o Coutinho voando, e toda vez que ele voa em campo, o Vasco vai muito bem, inclusive contra o São Paulo. Dentro do Morumbi, quando o Vasco fez o São Paulo mudar de treinador também na ocasião, foi a mesma situação, o Coutinho jogando muita bola. Eu acho que a boa notícia para o torcedor Vasco da Gama e até mesmo para o técnico Fernando Diniz ele conseguiu achar uma maneira que ele possa jogar bem e sem o Verratti. E eu não estou aqui levantando a bandeira que o Verratti tem que sair. É porque em determinado momento o Verratti ele vai ser desfalque e o Vasco da Gama hoje não tem nenhum reserva imediato com as características que ele tem no elenco. Então, o Diniz ele mostra para o torcedor que, caso o Verratti não possa jogar, ele sabe muito bem montar a equipe dele. Mas eu vou partir do princípio que o Pedrosa mencionou. O Jair, ele tem que ser o primeiro volante dessa equipe do Vasco da Gama. Ele dá uma outra cara para o meio de campo do Vasco. Isso aqui não é uma crítica ao Hugo Moura, não. Não estou aqui para falar isso do Hugo Moura. Mas eu acho que o Jair hoje ele está muito melhor preparado para assumir essa titularidade como primeiro volante do Vasco da Gama. Sou totalmente contra o Hugo Moura ser recuado para a zaga, mas o Diniz, ele mantém com essa ideia dele, pelo visto ele não vai mudar essa ideia dele. Mas no primeiro volante ali, para mim, tem que ser o Jair. Ele deu uma outra dinâmica ao meio de campo do Vasco da Gama. Óbvio que com o Coutinho inspirado, fica muito mais fácil, né, os jogadores atuarem ali no meio de campo. Mas, para mim, repito, a boa notícia para o torcedor do Vasco, além dessa goleada histórica 6-0 em cima do Santos, é a forma como o Vasco jogou sem o Verratti. Isso mostra que o Diniz pode fazer sim o time jogar caso o jogador não fique à disposição. E aí, reparar também que dá para ser mais flexível, né? Claro, talvez não se debruçar sempre nas mesmas ideias. Eu vou recuar no meio do jogo um zagueiro, um volante, vou ficar com um zagueiro e vou... Dá para fazer de outra forma, do Paulo né? Henrique, mas isso é sério, gente. O torcedor vascaíno deveria valorizar e muito o futebol do Paulo Henrique. No futebol brasileiro, ele tem uma maneira de jogar que é difícil você encontrar no lateral direito. Ele é extremamente irregular. E ontem ele fez uma partidaça. Alô, Ancelotti. O Tim ou o Tão? O Tão. O Tim não quero saber, não. Cuidado também, que já meteu gol no Botafogo, hein? Toma! Eu ia até falar um negócio com você. Aí, eu gosto dessa sua skin, Pedro. Responsabilidade toda isso, é isso aí que você tá Como eu querendo. tô fora da Copa do Brasil, eu vou acompanhar de camarote. Põe na tela pra mim o meu Vascão! Que isso aqui é a máquina! O Botafogo tá até comendo na Copa do Brasil, Bigode! É a máquina da colina, Bigode! GV, é um resultado obviamente surpreendente, né? Pela quantidade de gols. Mas eu não me surpreendo tanto o Vasco vencer o Santos mesmo jogando fora de casa, porque entra muito aquilo que a gente vinha falando desde o jogo contra o Grêmio, principalmente. Era um Vasco que tinha performance, poderia não ser uma coisa exuberante, mas tinha uma performance. Mas olha a toqueira, mané. E não conseguia vencer o jogo, não conseguia marcar gols. O próprio Verratti, a gente via a dificuldade que ele está tendo, a gente sabe da dificuldade que ele está tendo para fazer gols. E aí ontem tudo deu certo. O próprio Fernando Diniz, ele já falava em outras entrevistas de que quando a bola entrasse, o Vasco venceria os jogos, e de fato foi o que aconteceu. Mas é bom a gente frisar também que estava 1-0, aí teve essa bola aí. Essa bola na trave. A do Ney também, normalmente ele não perde. Não perde, geralmente ele não perde. E o Vasco conseguiu fazer 4 gols em 11 minutos. Ou seja, o Vasco decidiu o jogo praticamente em 11 minutos. E aí tem muito mérito do Fernando Diniz, que conseguiu encontrar uma alternativa muito interessante para a ausência do Verratti. E agora o Vasco, quarta-feira, tem
outro confronto direto contra o Juventude e a moral, ela vai lá em cima. É em casa, não? É fora, né? Lá no Alfredo Jaconi. E por isso é um jogo importante para o Vasco, quem sabe, se colocar como uma equipe em evidência e em crescimento. Porque a gente sabe que não é porque fez 6-0 também que está tudo certo e não era porque não vencia os jogos que estava tudo errado. Então é preciso ter muita cautela nesse momento. É claro que a empolgação ela existe, mas o Vasco ele deu o primeiro passo. Agora a gente espera que ele continue subindo essa escada para, quem sabe, o Vasco figurar na primeira parte da tabela do Brasileirão e aí deixar para trás essa questão de rebaixamento, zona do rebaixamento. Coutinho e Tietê combinaram um macetinho no videogame, né? Muito parecido, né? Igualzinho, cara. Os gols muito parecidos. Agora, olha só. O Vasco pegou o São Paulo no Morumbi e amassou. Uma das melhores partidas. Pegou o Santos, a melhor partida do ano. Toma! Dá pra jogar a Copa do Brasil, Morumbis e Newton Santos, não, Fernandão? O Vasco, num campo grande, que o dinizismo, né, consegue aparecer e tal... O Vasco jogou muito bem, gramado bom, e assim, claramente a gente vê a característica, vamos dizer assim, do trabalho do Diniz em todos os gols de ontem, né, Fernando? GV, boa tarde pra você, pra galera, Flavinho. Boa tarde. É interessante a gente falar, entre as alternativas que o Diniz encontrou para a ausência do Verratti, todo mundo achava, eu também, acho que a gente no programa, era colocar o David por dentro. Ele não, ele disse que no treinamento não funcionou tão bem essa formação. Ele tira o David, deixa o David um pouco mais pelo lado e deixa o centro do campo uma flutuação bem interessante, que eu nunca imaginei que ele pudesse fazer isso. Colocar o Nuno Moreira e o Felipe Coutinho se revezando, né, nessa função de falso 9, né? O Guardiola fez essa expressão, fica muito notória no mundo, depois que ele colocou o Messi nessa posição aí, o Barcelona fez o que fez. E deu muito certo, muito mais, na minha opinião, pela aproximação de jogadores de qualidade. Quando você tem jogadores de muita qualidade técnica juntos, a tendência, quando você tem um time que se aproxima dentro de uma ideia de jogo, como a do Fernando Diniz, de aproximações, e você ganha, né, em troca de passes rápidos, para você progredir ofensivamente, o Vasco foi muito eficiente. E essa palavra, eficiência, acho que é a palavra do jogo, de ver, para um jogo que o Vasco fez, em que tinha muita posse de bola nos jogos anteriores, criava situações e não conseguia fazer. Nesse momento contra o Santos foi ao ataque, não foi eficiente, porque começou o jogo tendo a oportunidade de fazer o gol, não fez, o Vasco foi lá, fez o seu gol e teve transições interessantes. Rayan fez um bom jogo, Felipe Coutinho, nesse gol aí, dentro da área, né? Eu sou um cara que pede o Felipe Coutinho mais próximo do gol, Felipe Coutinho tendo mais liberdade para atacar os espaços e poder receber essa bola em profundidade para poder definir os jogos ou colocar os jogadores em condições de fazê-lo. É interessante a gente perceber também, nesse gol do Tietchan, quem faz o corta-luz do lado esquerdo é o PH. Pra gente Mas o detalhe não, daí que assim, no primeiro gol de cabeça do Piton, os dois laterais dentro da área, aí o PH dentro da área de novo. Isso que é interessante nos times do Diniz. PH de novo. Puma. PH e Puma. A coragem que o Diniz dá ao seu time, né, que ele tem com relação às suas equipes, não deixando, mesmo que um momento difícil, de falta de vitórias, deixa você perder a coragem. Isso é interessante porque é uma gestão muito interessante de pessoas, GV. Você tem que gerir muito bem o emocional dos caras para poder fazer isso e não deixar de perseguir. E o Diniz fala uma coisa interessante pra caramba, é que o Vasco, dessa vez, fez 6 gols. Mas ele vinha produzindo para fazer 6 gols em outros jogos, só que não vinha produzindo. E eu não posso achar que esse jogo é o melhor do mundo, que não tiveram erros. E tiveram erros, vamos levar o que foi de melhor. Mas você não acha também que, por outro lado, sobe o sarrafo? O torcedor do Vasco viu essa atuação. É óbvio. Então, a partir de hoje, não vai repetir toda hora. Mas, no mínimo, uma coisa próxima do que o Vasco apresentou ontem. Pode não dar certo e a bola pode não entrar. Mas performance. Tem que continuar acontecendo. Tem que continuar buscando ter a bola, tentando construir o jogo. Acho que não vai mudar. O Diniz é um cara muito sucinto com relação a isso. Eu gostei muito da entrevista coletiva dele. E lembrando de 6-0, o Felipe Coutinho participou de um 6-0 também. Verdade, contra o Botafogo. Em 2010, contra o Botafogo, eu estava em campo. Será que é algum presságio? Você perdeu o 6-0, então? Não, eu estava jogando, estava no Vasco. E a gente venceu o Botafogo por 6-0. Que ano foi esse? Em 2010, no Newton Santos, estreia do Louco Abreu. Tomou de 6? 6-0. E o Felipe Coutinho estava em campo, fez até gol nesse jogo, se não me engano, também. 6-0, Copa do Brasil, Botafogo. Será? Rapaz, porque assim, agora virou rivalidade máxima. Porque só se fala em outra... Não se fala em outra coisa, a não ser a decisão na Copa do Brasil. Porque a gente tem 2 cariocas. Decisão que eu digo é o mata-mata, né? O Botafogo, que vive um momento muito melhor que o do Vasco, há alguns meses, alguns anos, né? 2 anos pra cá, talvez.
Mas a gente sabe que clássico é isso, cara. Assim, é um jogo no primeiro em São Januário, acredito que o jogo seja em São Januário, no Maracanã, já confirmou, né? E depois no Newton Santos, que o Botafogo é muito grande. A gente tá muito ansioso para esse jogo de verdade. Porque é meio que de tamanho, não dá, são dois gigantes. Mas de momentos, é um time que vem ganhando tudo, Botafogo. Acho que o brasileiro agora vai ficar mais difícil. Libertadores é um grande confronto. Contra o Vasco tentando se reerguer. Vamos ver os números do jogo aqui, pra gente continuar falando desse jogo. E mostrando o lance do Neymar. Olha só, o Vasco foi ao estádio do Santos, tinha mais torcida do Santos. O Santos que ganhou do Flamengo. Ganhou do Cruzeiro fora. O Santos que ganhou do Cruzeiro fora. O Santos com o Neymar em boas condições. O Vasco teve 60% de posse de bola, Fernando, e finalizou o dobro. E aí, é isso. Grandes feitos trazem grandes responsabilidades. O torcedor do Vasco contra o Juventude na Serra, que é difícil, e depois contra o Corinthians, que é confronto direto também, vai querer boas atuações, porque o time já mostrou que é bom. E aí, acertou 9 vezes o gol, fez 6, Santos acertou apenas 2 vezes. O Brasão certamente deve estar fulo da vida, que podia estar vindo pro Malvadão. Ficou lá, tomou C, podia ter tomado mais. Vasco trocou 500 passes, Santos 343, enfim, faltas equilibradas ali, cartões também equilibrados. La internet não perdona. A internet não perdoa. Vamos colocar os memes? memes? Tem chuva de memes aqui com fera. Colo separou pra gente. Olha lá. Filho, acorda, já são 7. Mas era 7. Olha eu explicando o meme aqui. Não entendeu? Também tá um cavalo. Tá aqui. Outro gol do Vasco. Tem mais, ferinha? Tem mais uns 20, botou só 2, porque o pessoal pega pesado. E aí o Coutinho. Essa inteligência artificial é um negócio de doido. Cara, tem um Coutinho limpando um peixe também, você viu? Eu vi. Coutinho, cortando um peixe assim. Agora, isso é muito bom. Eu não tô me referindo a vocês não, até porque isso foi em 2014, tem muito tempo. Mas você aí, você que tá em casa, quando o Thiago Silva foi às lágrimas na Copa do Mundo, muita gente criticou. Ah, não, porque não pode chorar, porque é o capitão, não sei o quê, pipipi, popopó, pupupu. Como se o atleta não fosse um ser humano, ele não tivesse emoções. Aí agora o Neymar chora. Muita dessa galera que criticou o Thiago Silva tá achando lindo. Ai, mas o Neymar é responsabilidade, isso, aquilo. Meu amigo, escolhe. Ou você acha legal ou você não acha legal. Toma. E outra coisa, isso aí pra mim tá na bola, faz parte do jogo, gente. O cara perdeu um jogo, o Thiago Silva teve um momento dele lá na Copa do Mundo. Que é isso? Que masculinidade frágil é essa? Que o jogador não pode chorar? Concordo contigo. Pelo amor de Deus, que coisa ridícula. Enfim, Diniz falando no Vasco da Gama, ó, Vasco tá empolgado, a barreira vai... Ó, o Vasco aí, hein? Vai, Diniz! Eu acho que o Vasco, como se disse, é um gigante, é o gigante da colina. Acho que é um dia... Hoje o time fez jus ao hino, sua imensa torcida é bem feliz. E o time... Como o hino fala, cantar de coração, a gente jogou de coração. Então acho que foi uma vitória muito justa, muito merecida, não só pelo jogo. Acho que ela é merecida pelo trabalho que os jogadores estão desenvolvendo desde o dia que eu cheguei aqui. A gente poderia ter ganho de 4, por exemplo, do Grêmio em casa. Se entra metade das bolas, a gente poderia ter goleado o Grêmio. A gente poderia ter ganho do Inter, a gente podia ter goleado, a gente poderia ter ganho do Atlético Mineiro. A gente está ganhando o Mirassol e às vezes a bola não entra, mas é um time que consegue, nos momentos difíceis, que o resultado não vem, consegue chegar no outro dia e trabalhar muito e merecer uma vitória como a de hoje. Muito bem, esse é Fernando Diniz, grande vitória do Vascão, com muitos elementos, com muitas nuances, com várias camadas. Perfeito. Neymar chorando, o PH jogando muita bola, Piton jogando muita bola, laterais dentro da área, o Vasco jogando, performando e marcando gols. Enfim, o que só esquenta ainda mais o super duelo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, que vai ser... Já é semana que vem, já é quarta-feira. Última semana de agosto, né? É a última semana de agosto e a segunda de... Quarta-feira que vem. Ô, meu coração, essa semana tem Libertadores. Mas o Vasco antes tem um jogo duríssimo contra o Juventude. 2 contra o Corinthians. Confronto diretíssimo. E o Vasco deu sorte. Porque o Vitória foi boa demais, o Vitória tava ganhando 2-0 do Juventude, tava desgarrando. Pum. Sabe quem fez o gol do empate? Vovô Nenê. Esse aí é cobra da bola. Nenê, sou teu fã, até meu pai. Até aí tá ajudando o Vasco. Esse é fenômeno. Se é Vasco, tá na colina.